sabe, pá, coisas... Você lembra a mais marcante de todas pra você? Que te vem agora na cabeça. O salário mínimo, né, cara? É. O salário mínimo, porque esse salário mínimo, eu tinha que ficar... Era um programa inteiro sobre salário mínimo. E mesmo que eu ganhasse a quantia mais de uma vez por dia, eu teria que passar o dia inteiro com uma quantia só. Certo? Que era quanto? Era 2,40? 1,40? Não lembro. Não lembro. Por hora, né? Por hora? Aí, é. Aí eu... E a minha esposa estava comigo participando dessa parada. Eu lembro disso. Certo? E nesse dia foi marcante, porque quando eu chegava nos lugares para pedir... Você tinha que passar um mês inteiro com um salário mínimo, era essa? Acho que uma semana, né? Ou era um mês? 2 dias, né? Ah, dois dias com a grana reserva... Ou seja, dividido por... Se eu ganhasse 1,50 ou 2,50, eu tinha que passar o dia com aquele 1,50 ou R$5, não me lembro. Só que o clima já era pesado, né? Porque a gente gravou naquela região ali da Cracolândia, centro da cidade, fomos pro mercado municipal, essa parada toda. Então o clima era bem pesado. E, cara, foi embaçado porque eu pedia ajuda, um trampo, um trabalho para as pessoas. Limpei até o banheiro do Estadão naquele dia. E eu pedia emprego, as pessoas não davam emprego. As pessoas preferiam dar esmola. E isso acabou comigo, porque me remeteu a uma época que eu já fazia isso. E não era uma época legal para mim, sabe? E quando eu estava no mercado municipal, que eu pedi emprego para o cara, acho que era da peixaria, se eu não estiver enganado, que ele falou, emprego eu não tenho, que ele tirou R$5 e me deu R$5, para mim foi tipo assim, ele tá me viciando, sabe como é? Ele tá me viciando. Porque se eu pego esses R$5 como esmola e coloco no meu bolso, eu vou achar que amanhã ele vai me dar de novo. E eu não vou mais procurar emprego. E não é isso que eu quero. E aquilo me atacou, mano, de uma forma que eu comecei a chorar. E não consegui parar. Não consegui parar. Aí a gente foi pra rua, me acalmei, parar a gravação. E aí eu peguei esses R$5 e dei pra uma pessoa que estava sentada na rua. Porque eu tinha certeza que ela ia fazer melhor uso do dinheiro, independente do que ia comprar. Sim. Tá precisando muito mais que eu. Do que você. E aquilo acabou comigo porque eu fico pensando quantas e quantas pessoas no mundo procuram um emprego. E aquele emprego temporário, eu posso lavar o chão aqui para você me dar um dinheiro? Ou posso te ajudar a guardar essas caixas? E as pessoas preferem dar esmola, cara. Sabe? É foda, né? Isso acabou comigo nesse dia, é marcante para mim até hoje. Sabe? Pois esmola, cara. Esmola é um bagulho pra mim que é um tapa na minha cara. É louco, sabe? né? Mas aí você teve um passado que você teve que pedir grana na rua, foi isso? Foi. Até hoje eu passo no farol e vejo os caras vendendo as coisas. Eu falo pra minhas filhas, vocês têm que dar valor pra vida de vocês, porque se hoje eu não tivesse corrido atrás, conquistado as coisas, com certeza eu estaria fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo agora. Mesmo tendo passado dos 50 anos de idade. Eu estaria fazendo a mesma coisa. Então isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu já fiz isso. Sabe? Em que momento? Na minha vida, cara, acho que até os meus 15 anos de idade eu fiz isso, mano. Até os meus 15 anos de idade. Ia com a minha mãe para alguns lugares, ajudava ela, porque ela pegava um saco de farinha vazio para colocar as coisas dentro, e eu carregava porque era pesado, então eu carregava para ela e ela ia nas casas que ela já tinha, como ela chamava de freguesia. Só que isso, cara, chega um momento que você percebe o quão humilhante é você ter que depender dos restos das pessoas para você levar para sua casa para alimentar o resto da família. Isso não é digno. Eu não estou aqui tirando e desrespeitando minha mãe. A minha mãe foi uma grande guerreira. Ela era analfabeta, ela não sabia ler, não sabia escrever, era fera na matemática. Mas foi a única maneira que ela encontrou de sustentar, e volto a repetir, ela não sustentava só eu e meus irmãos, ela sustentava primos, sobrinhos, sabe? Uma renca de gente, sabe? E chega um momento que você fala, peraí, pô, eu sou saudável, eu não preciso estar fazendo o mesmo que a minha mãe faz. Isso é uma coisa que é um grande... Já foi um grande peso nas minhas costas, sabe? Hoje eu tiro mais como um aprendizado, sabe? Mas eu acredito que se na época as pessoas que se beneficiavam das coisas que a minha mãe conquistava na rua, se as pessoas tivessem chegado e falado, não, a senhora não vai mais sair. Nem quem manda o Taí, que eles me chamavam de Taí na época. Você fala, manda o Taí, eu iria, mano. Mas não
deixar minha mãe fazer aquilo por tanto tempo como ela fez. Mas aí já é uma questão também que a minha mãe já está descansando, já vai fazer, fez 10 anos, né, que ela faleceu. E ela pôde ver um pouco do meu sucesso, né? E eu consegui, bem ou mal, tirar da onde ela estava e colocar ela numa casinha legal para ela morar e ter um pouco mais de espaço. Eu sempre falo, uma grande mágoa que eu tenho, eu gostaria de ter feito muito mais por ela, né? Mas eu pude fazer alguma coisa. É melhor do que não ter feito nada. E ela fez pra caramba pra você. Ela fez por mim, fez por todo mundo, cara. Ela era fera. E o mais louco é que quando eu vi a minha mãe no velório e tal, eu vi que ela tava com um semblante muito de boa, assim. Tipo, descansando, sabe como que é? Isso me deixou mais tranquilo, sabe? Porque eu vi que o semblante dela tava, eu tô dormindo, tô descansando, porque minha mãe sofreu demais, cara. Sofreu muito. Imagina. Ela teve 32 filhos, sobraram 5 vivos, cara. Quanto? 32. Eu falava pra ela, se a senhora tivesse guardado... filhos dela, que saíram dela. Eu falava pra ela, se a senhora tivesse guardado todas as certidões de nascimento, a senhora ia pro Guinness. Mas e onde... Então você tem 32 irmãos, cara? Tive, né? Porque todos morreram, né? Eu tenho... Porque eu não sou filho dela, eu sou neto dela. Eu fui criado por ela. Tá, certo? tá. Mas a minha mãe, filha dela. Aí tem outro, filha dela. E aí eles contavam a história. Minha mãe teve 32 filhos, velho. Embaçado, né? Mas você tá falando 32 filhos que saíram da barriga dela? É, mano. Mas E ela contava ainda que 2... Ela não contava muito, porque 2 tinham sido aborto, mas eram filhos dela. Nossa Senhora. Louco, né? E só tem 5 vivos, eu acho, né? Muito doido. Então foi uma mulher que sofreu muito, cara. Ela sofreu demais. Eu vi muita coisa acontecer com a minha mãe. Eu vi ela tomar uma tijolada na cara. Eu vi ela tomar uma tapa na cara. Eu vi, muitas vezes, a polícia derrubar a nossa porta de madrugada. Pá! E aí a gente acordava e ele chegava, não é aqui não, não é aqui não, não é aqui não. Ia pro barraco do lado. Então a gente passou muita coisa. Muita coisa. Por que por foi isso agredida, cara? A agressão era por quê? Cara... Você não lembra? Você era muito... Eu lembro. Tinha uma pessoa... A minha prima tinha ido visitar minha mãe nesse dia. E foi um amigo dela. Visitar ela, porque eles tinham uma amizade. E tinha um cara chamado Cocada, esse cara morreu há muitos anos já. Morreu fugindo da cadeia, inclusive. Há muitos anos já morreu. Esse cara foi porque ele namorava, né, nessa época. Foi pra frente de casa e falou, eu tô sabendo que ele tá aí. Começou, como a rua estava em construção, ele começou a pegar os paralelepípedos que tinha e jogar. E era um barraco, né? E eu lembro até hoje que era o barraco da maçã. Ele era todo branco com uma maçã enorme no meio. Era muito doido. Cara, e aí ele jogando isso, mano, as pedras, a minha mãe foi abrir a janela para pedir para ele não jogar porque tinha criança lá. E aí quando ela abriu, pau. Foi onde ela abriu, o bagulho já pegou. Na cara dela abriu tadinha, tudo. Caralho, bro. Aí ele fugiu, teve uma treta. Nessa época foi embaçado porque eu achava que tudo tinha que ser resolvido daquela maneira. Com violência, sabe? E foi barra pesada. Porém, minha mãe passou uns meses no hospital, aquela parada toda, voltou e ficou bem, graças a Deus tudo passou. Mas foi barra pesada. E no outro dia, quando aconteceu a parada que amanheceu, eu tinha uma criação. Eu sou da época que a gente trocava pintinhos por garrafa e panelas, né? E eu tinha vários dentro de uma caixa, estavam todos esmagados, cara, pelas pedras. E isso são coisas que eu penso hoje, como que eu não sou uma pessoa que distribui violência, né, cara? É isso que eu tava pensando agora. Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Porque eu vi muita coisa acontecer na minha vida pessoal. Não foi uma coisa que eu vi na TV, um comercial de um filme. Não, aconteceu na minha casa, sabe como é? Na minha frente. E foi barra pesada. Foi barra pesada. Então a gente vê o histórico familiar. A gente vê o histórico familiar, os parentes que você não chegou a conhecer, mas chegou a ouvir histórias e tal. Eu acredito que eu vim para quebrar um elo, um ciclo